criticar as ações que essa pessoa está tomando, ok? Então, continuando aqui, ó. Ele disse que sim, né? Sim, pois se julgar os indígenas a partir de valores não indígenas, como eu já falei, você tem que conhecer a cultura indígena e julgar ele a partir da cultura dele, não da nossa, ok? Ele diz aqui, ó, produza um outro cartaz com o mesmo tema e dê um título a ele. Então, eu dispensei o cartaz porque a gente não está com aula presencial, mas eu pedi lá no grupo dos alunos uma frase. Uma frase é perfeitamente possível, né? Uma frase com o mesmo tema. Qual é o mesmo tema, tia? Respeito às diferenças e que a gente possa estar enxergando a igualdade entre as culturas, entre os povos, entre as nações, certo? Então, essa frase eu aguardo lá junto com a atividade. Continuando aqui, vamos ver se cabe tudo num vídeo. Observe a imagem com atenção. Então, aqui a gente observando a imagem, a gente percebe crianças, ó, deficientes, negras, pardas, brancas, ruivas, pintando o nome preconceito com a cor azul. E tem uma aqui que está desenhando um coração, né? Em vez do preconceito, mais amor, a gente podia interpretar assim, né? Então vamos comentar aqui. O que você vê na imagem? Ele comenta aqui, mas você podia fazer com as suas palavras também. Crianças de diferentes cores e condições, porque a gente percebe um deficiente físico, né? Ó, cobrindo a palavra preconceito com tinta azul. Em sua opinião, qual é a mensagem da tirinha? Uma possível resposta. Ao desenhar as crianças cobrindo a palavra preconceito, o artista quis combater esse tipo de comportamento. E também, gente, principalmente entre a criança, não deve existir preconceito, né? Não deve ser alimentado esse tipo de sentimento. Então, eu acho também que ele quis pintar isso, que o mundo do futuro vai ter menos preconceito, que vão ter crianças mais conscientes, que entendem melhor que as diferenças físicas ou culturais não faz ninguém melhor que ninguém, né? Só diferente. Aí aqui ele continua. Você já ouviu uma piada preconceituosa? Como reagiu? Então, geralmente todo mundo já ouviu, né? Você podia comentar, a resposta é pessoal, você pode dizer sim ou não. E como você reagiu? Isso aqui é o importante. Porque se você foi conivente, se você riu, você está errado. Porque a gente como eu falei, é bom usar da empatia. A piada preconceituosa hoje foi com o meu colega. E se tivesse sido comigo? Como eu me sentiria? Certo? Então, o que você não quer para si, não faça com os outros. Então, aqui ele diz, procure no dicionário a definição da palavra preconceito e transcreva no caderno. Então, muita gente diz, tia, eu não vou fazer porque não tem um dicionário. Gente, e o Google? Estou com o celular na mão. Vamos começar a procurar essas possibilidades, certo? Então, aqui eu procurei, pesquisei, espero que vocês tenham pesquisado também. Preconceito é um substantivo masculino, ele trouxe duas definições. A primeira, qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. O que é exame crítico? Sem conhecimento, certo? É um preconceito, quando você cria uma ideia então que vem antes de você conhecer. Então é um preconceito. Quando você cria o conceito de alguém previamente, sem conhecimento. A segunda definição ele diz: sentimento hostil assumido em consequência da generalização apresentada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância por ou contra um grupo religioso, racial ou nacional, certo? Então, o preconceito, resumindo, é esse conceito que você cria previamente de alguém sem conhecer, né? Às vezes, até quando você passa a conhecer essa cultura de alguém, você desfaz esse preconceito, esse conceito pré-estabelecido, né? Certo? Então, aqui, continuando. Agora é com você. Pesquise uma manifestação cultural do lugar que você vive. A seguir, fotografe, cole as imagens no espaço a seguir e dê um título ao seu trabalho. Então,
Gente, essa questão aqui muitos alunos deixaram em branco. Eu fiquei triste. Por quê? Manifestações culturais, gente. Lá no início da unidade ele fala, são os festejos de cada nações. Essas manifestações culturais podem ser festas, podem ser comidas típicas de um lugar, certo? Então a gente podia ver aqui em Alto Santo, indo para o lado dos festejos, das comemorações culturais que nós temos. Então nós temos os festejos juninos, as quadrilhas, nosso forró, né? Podia ser uma imagem, podia ser um desenho. Teve crianças que desenhou quadrilhas, achei muito legal. Porque não achou a imagem, desenha. Outra manifestação cultural da nossa região, a vaquejada, cavalgada, né? Muito linda a cavalgada. Podia ser o desfile do 7 de setembro, que está sendo resgatado. A festa do Menino Deus, que acontece no final do ano. Então, são as festas que você vê acontecer na nossa região. Podia ir também para o lado religioso, né? Tem a questão das novenas de Nossa Senhora, onde a santa vai de casa em casa, onde se reza o terço. Então, esses são os festejos culturais que tem aqui na nossa cidade, tá bom? Mas aí Alto Santo não tem nada cultural. Tem, gente. A gente aqui às vezes não enxerga, não valoriza, tá bom? Um abraço. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês.